Quais foram os melhores goleiros do Brasil de todos os tempos? Aqui vou falar de somente 13 deles para não demorar. Mas você pode assistir a parte 2. Primeiro, Marcos. Marcos Roberto Silveira Reis chegou ao Palmeiras em 1992. Só em 1999, durante a Copa Libertadores da América, ele se tornou titular. O jogador ganhou o apelido de São Marcos após defender o chute de Marcelinho Carioca na disputa de pênaltis contra o Corinthians. Ele foi o goleiro titular da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002, sendo o único jogador da seleção a não ser substituído em toda a competição pelo técnico Felipão, mas dizem que foi um afago do treinador, já que ele atravessava uma má fase e o Palmeiras vinha mal e até acabou rebaixado naquele ano. Segundo, Mazzaropi. Geraldo Pereira de Matos Filho marcou a grande época do futebol carioca dos anos 70 a 80, já que jogou no Vasco da Gama de 1974 a 1984, tendo como rival ninguém menos que Cantarelli, o arqueiro do maior inimigo Flamengo. A alcunha é atribuída ao jogador Brito, que ao ver Geraldo chegando ao clube de regatas Vasco da Gama com suas roupas simples, teria lhe chamado de Mazzaropi, nome de um humorista famoso na época e que se vestiria daquela maneira. E sim, ele é o detentor do recorde mundial, ficando 1816 minutos sem levar gols. Terceiro, Dida. O goleiro Nelson de Jesus da Silva começou a ganhar as graças dos fãs de futebol ao conquistar o tricampeonato brasileiro pelo Corinthians, quando na semifinal, defendeu 2 pênaltis batidos pelo craque Raí. Mas Dida fez história no Milan, time que defendeu por 10 anos e onde hoje é treinador. Lá ele conquistou a Supercopa Europeia de 2003 e 2007, a Liga dos Campeões de 2002 e 2003 e também 2006 e 2007, e o Mundial de Clubes da FIFA em 2007. Dida defendeu a seleção brasileira de 1995 a 2006. Quarto, Gilmar. Gilmar dos Santos Neves ficou mais conhecido como Gilmar e, além de ser bicampeão mundial pela seleção brasileira, é considerado até os dias atuais um dos melhores de todos os tempos em sua posição, por ter jogado em times lendários como o Corinthians da década de 50, o Santos da década de 60 e na seleção. Possui o privilégio de ter sido campeão de tudo, devido ao fato de ter ao menos um título em cada competição que disputou. Quinto, Cantarelli. Antônio Luiz Cantarelli, que nasceu em Além, Paraíba, a mesma cidade de seu arquirrival, Mazzaropi do Vasco. Cantarelli defendeu o Flamengo durante praticamente toda a sua carreira, tendo somente uma rápida passagem pelo Náutico, em 1983. Foi um importante jogador do Flamengo de 1973 a 1989. Defendeu o gol rubro-negro por 557 vezes e sempre foi um líder nos elencos. É o goleiro que mais atuou pelo clube. Em 2013 foi auxiliar técnico do Flamengo, tendo assumido a função após a efetivação de Jaime de Almeida como técnico. Sexto, Raul Plaça. Raul Guilherme Plaça, depois que parou de jogar, se tornou comentarista esportivo. Apesar de ter brilhado tanto no Cruzeiro como no Flamengo, disputou somente 17 partidas pela seleção brasileira, entre 1975 e 1980. Esteve perto de participar da Copa do Mundo de 1982 aos 37 anos, mas o treinador Tele Santana acabou optando pela convocação de Valdir Pérez, Paulo Sérgio e Carlos, deixando Raul de fora. Em 1987, iniciou a carreira de treinador à frente do Cruzeiro, mas sem sucesso. Sétimo, Zete. Armelino Donizete Quagliato ficou mais conhecido como Zete. Atualmente é treinador, mas está sem clube. Estreou no Palmeiras na derrota para o São Bento por 1-0, mas nesse mesmo jogo deu início a uma sequência de 1.238 minutos sem sofrer gols, a 10ª mais longa do mundo, que só seria interrompida pelo zagueiro Luiz Pereira, do Santo André. Nas semifinais do Paulistão tomou um frango incrível pelo meio das pernas, em falta cobrada pelo então jogador do São Paulo, Neto, mas continuou sendo querido pela torcida. Oitavo, Júlio César. Júlio César Soares de Espíndola foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira no ano de 2002, e em 2003 foi convocado para a Copa das Confederações para ser reserva de Dida. Estreou como titular no ano seguinte, contra o Chile na Copa América de 2004. Convocado para a Copa do Mundo de 2014, foi titular em todas as partidas da seleção. Nas oitavas de finais da Copa do Mundo de 2014 contra o Chile, que terminou empatada no tempo normal, defendeu 2 cobranças na disputa por pênaltis, e foi eleito o melhor jogador em campo.
Entretanto, na semifinal contra a Alemanha, sofreu 7 gols e na disputa pelo terceiro lugar contra a seleção holandesa sofreria mais 3 gols na derrota por 0-3. Nono. Diego Alves. Diego Alves Carreira se tornou o recordista de pênaltis defendidos na história do Campeonato Espanhol. Ao evitar o gol no pênalti de Alexander Szymanowski, do Leganés, ele ultrapassou Andoni Zubizarreta como o maior pegador de penalidades da história do torneio, com 17 defesas em 39 cobranças. No retrospecto geral, tem mais êxitos nas cobranças de pênalti do que gols sofridos. Nas 54 cobranças de pênaltis contra ele, o resultado geral são 26 defesas, um chute contra ele para fora e um na trave, as outras 26 foram convertidas em gols. Em 2 de outubro de 2017, defendeu sua primeira cobrança de pênalti pelo Flamengo, cobrado por Luca, em jogo contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro. 10º. Valdir Pérez. Valdir Pérez de Arruda é considerado um dos mais importantes goleiros do futebol brasileiro. Defendeu o São Paulo de 1973 a 1984 e a seleção brasileira em 3 Copas do Mundo, 1974, 1978 e 1982. Jogou nas décadas de 1970 e 1980, e foi considerado em boa parte desse tempo um dos melhores goleiros do Brasil. Foi reserva nas Copas do Mundo de 1974 e 1978, sendo titular na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, onde era um dos destaques de um time que contava com Zico, Sócrates, Falcão e Oscar. Valdir Pérez é o arqueiro com menor média de gols sofridos na seleção brasileira entre os que atuaram em Copas do Mundo. 11º. Manga. O pernambucano Ailton Correia de Arruda, mais conhecido como Manga, foi, segundo a crítica especializada, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. É o jogador brasileiro que tem o recorde de participação em edições na Copa Libertadores. Prestou até mesmo serviços de ídolo, embaixador, em festas de consulados e também exerceu a função de supervisor de treinadores de goleiros do Sport Clube Internacional, até 2012. Atualmente vive no Equador, na cidade de Salinas. 12º. Alisson. Alisson Ramsés Becker, atualmente joga pelo Liverpool e foi o goleiro mais caro da história do futebol, custando ao clube inglês 72,5 milhões de euros, mas poucos meses depois seu recorde foi superado por Kepa Arrizabalaga. Em 2019, Alisson recebeu os prêmios de Luva de Ouro da Premier League, Melhor Goleiro da Copa América, Melhor Goleiro da UEFA, Melhor Goleiro do Mundo FIFA e o Troféu Yashin, Melhor Goleiro do Mundo pela France Football, além de conquistar o Troféu Samba de Ouro, dado ao melhor jogador brasileiro que atua na Europa. 13º. Cássio. Juntando a experiência de 32 anos de idade, sendo 8 de Corinthians, com uma qualidade técnica primorosa, Cássio Ramos é provavelmente o maior pegador de pênaltis da atualidade. Essa é apenas uma característica de muitas do goleiro, que tem a seu favor 2 títulos brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Em 2007, recebeu a sua primeira convocação para a seleção principal, até então comandada pelo técnico Dunga. O goleiro, que atuava pelo Grêmio, foi convocado para a disputa dos amistosos contra Chile e Gana, após o corte do goleiro Elton. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito grande. Caso queira ver a segunda parte, vou deixar disponível no final desse vídeo. Você também pode clicar no card acima ou pesquisar no nosso canal. Obrigado por assistir. Se você já está familiarizado com apostas esportivas e queira ganhar R$30 e uma aposta grátis, se cadastre na Betano com o link que está na descrição do vídeo. Boa sorte!